A paz do Senhor Jesus. Irmãos, lembre-se que logo após que você concluir esse vídeo, meus irmãos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, meus irmãos, compartilhe, evangelize e faça a obra de Deus, meus irmãos. Amém? Porque pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos entrar dentro da palavra. Hoje, meus irmãos, vamos entender o porquê pessoas vivem pecando, vivem no pecado e acham que é normal. Ah, meus irmãos, a maioria das pessoas vivem assim. Quando nós vamos evangelizar algumas pessoas, as pessoas, não, mas isso não tem nada a ver. Mas não, isso é normal. Não, isso aí é muita religiosidade. As pessoas até falam isso. Porque, meus irmãos, para elas é normal pecar, meus irmãos. É normal viver no pecado. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou bem claro, meus irmãos, aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nós vamos esmiuçar, meus irmãos, esse versículo. Olha só o que diz. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse aqui, meus irmãos? Que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, meus irmãos. Estes se opõem. Eles ficam se opondo um ao outro para quê? Para que a carne não faça, para que a carne impeça o espírito de trabalhar e o espírito quer impedir a carne de trabalhar, meus irmãos. Meus irmãozinhos, então uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem dentro dela o Espírito de Deus, como que a carne vai ter uma oposição, vai ter uma resistência, meus irmãos? A carne aqui, meus irmãos, se refere à obra do pecado. A carne aqui, as obras da carne, meus irmãos, se refere ao pecado. Então, se uma pessoa não tem o Espírito de Deus dentro dela, não vai ter nada que para se opor, meus irmãos, às obras da carne, não vai ter nada para se opor ao pecado. Então, essa pessoa vai viver pecando, vai viver no erro, achando que é normal. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está dentro dela, meus irmãos. Por isso que você, muitas das vezes, pode até falar, Alan, eu conheço muitas pessoas que foram para a igreja cristã, creram no Senhor Jesus Cristo, se batizaram até nas águas, Alan, mas depois voltaram pior. Por quê, meus irmãos? Porque elas creram no Senhor Jesus Cristo, elas se batizaram, pela fé, meus irmãos, elas foi remida, elas foi perdoada dos pecados delas. Mas aí, meus irmãos, depois que essa pessoa faz isso, é tudo pela fé, meus irmãos. Depois disso, a pessoa tem que buscar o Espírito Santo. Meus irmãos, o primeiro passo, depois que a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é buscar o Espírito Santo, meus irmãos, é buscar ser batizada pelo Espírito de Deus, porque uma das funções do Espírito Santo é isso, meus irmãos, se opor ao pecado, se opor às obras da carne. Por isso que pessoas vivem pecando, meus irmãos, achando que é normal. Meus irmãos, não é normal, só vai ter uma oposição ao pecado quem é nascida do Espírito de Deus, quem tem o Espírito Santo, meus irmãozinhos. Por isso que vocês vê os cristãos santificados, os cristãos buscando a santificação. Por quê? Porque dentro dos cristãos, meus irmãos, dos cristãos verdadeiramente, está o Espírito de Deus. Meus irmãos, não é que nós somos perfeitos, não, meus irmãos. Aquele que falar que não tem pecado, já pecou. Todos nós somos pecadores, meus irmãos, mas entenda, os cristãos lutam contra o pecado. Como assim, Alan, luta contra o pecado? Não é por força humana não, meus irmãos, não é pela inteligência humana não. Os cristãos lutam contra o pecado pelo Espírito Santo. Um cristão, meus irmãos, luta contra as obras da carne como? Com o Espírito Santo. Por isso que os cristãos, meus irmãos, são a luz desse mundo e o sal dessa terra. Por quê? Porque eles lutam contra a carne. Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo. Meus irmãozinhos, é hora de você buscar o Espírito Santo. Para você, uma dica, para você ter o Espírito Santo, você tem que renunciar ao seu próprio eu. Como assim o seu próprio eu? Jesus Cristo, meus irmãos,
Ele disse, aquele que perde a sua vida por amor dele, por amor de Jesus Cristo, esse acha a vida. Quem renuncia o próprio eu, meus irmãos, o que a pessoa acha, o que a pessoa entendia, renuncia os próprios desejos da carne, ela morre para ela mesma, meus irmãos. Ela não vive mais o que ela acha, mas o que a palavra de Deus diz. Essa pessoa morreu por amor de Jesus Cristo. E essa que perdeu a sua vida, meus irmãos, vai achar a vida. Como assim? Quando ela renuncia o próprio eu, quando essa pessoa não vive mais o que ela acha, mas vive o que a palavra de Deus diz, meus irmãos, ela perde a sua vida por amor de Jesus Cristo, mas ela acha a vida, meu irmão. Como assim? Ela acha a vida porque o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito Santo, meus irmãos, entra dentro dela. Aí, meus irmãos, se cumpre o que o Senhor Jesus Cristo disse. Aquele que perde a sua vida por amor de Jesus Cristo, esse acha a vida. Meus irmãozinhos, essa é uma das funções do Espírito Santo. O Espírito Santo tem outras funções. É o penhor, meus irmãos, da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo, meus irmãos, testifica dentro de nós, de nós mesmos, que nós somos os filhos de Deus. Meu irmãozinho, uma pessoa, todas as pessoas dessa terra têm que buscar ter o Espírito de Deus. Porque como eu já preguei aqui, meus irmãos, só quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Meu irmãozinho, fique com essa palavra. Deus vai te honrar, meu irmão, mas você tem que ser filho de Deus. Você tem que lutar contra o pecado. E como você vai conseguir lutar contra o pecado, meus irmãos? Através do Espírito Santo. Porque lembre-se, o Espírito Santo luta contra a carne, para que a carne não seja, meus irmãos, mais o império na sua vida. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo, as obras da carne reinam, o pecado reina sobre a vida dela. Meus irmãozinhos, não aceite isso. Jesus Cristo nos trouxe a liberdade, meus irmãos. Jesus Cristo enviou o Consolador, o Espírito Santo, para quê? Para que nós fôssemos libertos da escravidão. Que escravidão, Alan? A escravidão do pecado, a escravidão, meus irmãos, do erro. Viva a liberdade dos filhos de Deus, meus irmãos. Viva a liberdade com que Jesus Cristo te libertou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.